a empezar contándote una experiencia. Un día me llamó a mi oficina una señora y me dijo así: pastor, estoy con un problema terrible. Estoy debiendo $40,000. Eso sucedió en Brasil, no aquí. Pero como estamos aquí voy a hablar de dólares. Estoy debiendo $40,000. Y esos $40,000 los debo a agiotas, a prestamistas. En algunos países, queridos, hay gente que presta dinero y si tú no devuelves, te matan. Literalmente te matan. Cuando te prestan no necesitas firmar nada, porque la firma es tu palabra, es tu vida. No devuelves, mueres. Solo que te prestan 100 y tienes que devolver 200 el próximo mes. No tienes 200, te prestan los 200 y el próximo devuelves 400. Quiere decir, es una bola de nieve. En un año estás debiendo la vida y ya no tienes cómo pagar. Y hay de ti si no pagues, te matan. Entonces esta señora sacó dinero de aquí y pagó aquí. Sacó dinero de aquí, pagó aquí. Después sacó dinero de aquí, pagó aquí. Y cuando se dio cuenta estaba debiendo $40,000. Entonces ella dijo así: pastor, el único que trabaja en casa es mi esposo, porque yo tengo que cuidar de los niños. Y mi esposo gana el equivalente a $600 por mes. Ahora, la única entrada familiar, $600 por mes. Una familia que tiene una entrada de $600 por mes, ¿podría pagar una deuda de $40,000? Imposible. Desde el punto de vista humano, imposible. Y ella me dijo: pastor, lo peor de todo es que mi esposo no sabe que estoy debiendo el dinero. Yo le pregunté: ¿y por qué no le dices a tu esposo? No, pastor, si le digo me mata. Quiere decir, esta pobre señora no tenía salida, porque si le decía al esposo, el esposo la mataba. Y si no le decía al esposo, los prestamistas la mataban. No tenía salida. Hay momentos cuando, querido, la vida financiera te ahorca, no tienes salida, especialmente en este país. Yo no vivo en este país, pero observo. Aquí tú puedes comprar una casa, puedes comprar un carro, puedes comprar lo que tú quieras, pero tú no eres dueño de nada. Porque dices que el carro es tuyo, no es tuyo. Vives pagando al banco. Dices la casa es tuya, la casa no es tuya. Vives pagando al banco. Tú no tienes nada. Tú solo debes. Pero tienes lo que en tu país no tenías. Pero debes. Vives debiéndole a todo el mundo. Y yo creo que hay momentos en la vida en que no sabes qué hacer. Porque yo creo que la deuda es como un cáncer que te va consumiendo. Han inventado una tarjeta llamada tarjeta de crédito y cuando te llega la tarjeta de crédito diciendo tienes un crédito de $3,000 y ya sales a comprar. Oh, tengo $3,000. Querido, no tienes nada. Cuando la carta dice que tienes un crédito de $3,000, no tienes nada. Por lo tanto, no te pongas a comprar. Porque cuando llegue fin de mes tienes que pagar. ¿Y de dónde sacas los $3,000? Entonces el asunto no es comprar. Pero el sistema financiero aquí te lleva a vivir debiendo, permanentemente en deuda. Y hay momentos en que te asfixias, literalmente no sabes qué hacer. Y esta señora ahorcada, sin saber qué hacer, me llamó por teléfono a la oficina en Brasilia. Y me dijo: pastor, ayúdeme. Le dije: ¿cuál es tu problema? Ya le expliqué, pastor, $40,000. Le dije: no, ese no es tu problema. Me dijo: pastor, sí, ese es mi problema. Yo no le estoy inventando, no le estoy mintiendo. Estoy debiendo $40,000. Le dije: mira, hija,
que estás debiendo $40,000, yo te creo. Lo que te estoy diciendo es que ese no es tu problema. Pastor, sí, ese es mi problema. No, querido. El hecho de deber $40,000 es la consecuencia de tu problema. Tu problema no es $40,000. Tu problema es que dentro de ti algo está mal. Tú cargas un complejo, un trauma, un vacío. Yo no sé qué hay dentro de ti. Te han hecho algo de niña, yo no sé qué ha pasado contigo, pero en ti hay un deseo de comprar. Ahora tú me dices, pastor, ayúdeme, yo creo en su oración, pídele a Dios que me mande $40,000. Está bien, tú dices que crees en mi oración, yo oro, Dios te manda $40,000, ¿está resuelto tu problema? Sí, pastor. Querida, no está. Porque dentro de un año tú vas a venir, pastor, ahora $10,000. Dentro de 5 años, pastor, $50,000. Dentro de 6 meses, pastor, $20,000. Porque tu problema no está que debes dinero. Deber dinero ya es el resultado de tu problema. Tu problema es que no has aprendido una cosa vital en la vida, que si recibes 100 no puedes gastar 101. Ahora, si gastas 101 el próximo mes, 2, 3, 4, y cuando te das cuenta, 40,000 y ya no puedes pagar. Pero esta señora no se daba cuenta de su problema. Ella pensaba, mi problema es, falta $40,000. No, y ¿sabes cuál es nuestro problema en la vida? Que no nos damos cuenta de cuál es nuestro verdadero problema. A veces decimos, mi problema es que estoy perdiendo la casa, mi problema es mi esposo, mi problema es mi hijo, mi problema es mi vecino, mi problema es mi jefe, y nada de eso es problema, porque el verdadero problema está dentro de ti. Yo le dije, hija, tu problema no es el dinero, tu problema está dentro de ti, hay algo que está mal dentro de ti. Ella empezó a llorar y me dice, pastor, usted tiene razón. Y me dijo, yo nací en una ciudad del interior de Pernambuco, allá arriba del Brasil, en el norte. Yo fui pobre de niña. Mis padres, yo solo me acuerdo de mis padres 3 frases. Somos pobres, no se puede, no hay dinero. No hay dinero, no se puede, somos pobres. Quería una muñeca, no hay dinero, somos pobres, no se puede. Quería ir de excursión, no hay dinero, somos pobres, no se puede. Quería un helado, no hay dinero, somos pobres, no se puede. Oh, pastor, eso es todo lo que me recuerdo de mis padres. Entonces, cuando llegué a 18 años, comencé a comprar todo. Le dije, ¿con qué dinero? No, empecé a prestarme. Comencé a prestarme dinero. Y pastor, llegó un momento en que yo debía a mitad de la ciudad donde yo vivía. No podía salir a la calle, que ya me encontraba con alguien a quien estaba debiendo dinero. Y llegó un momento en que yo no podía pagar. ¿De dónde iba a pagar todo ese dinero? Entonces un día, una noche, me fui mi bolsa, mi ropa, tomé ride en un camión y me fui para San Paulo. Y llegué a San Paulo y dije así, gracias a Dios, mi problema está resuelto. Aquí nadie me conoce. Aquí voy a empezar una nueva vida. Pero pastor, 2 años después conocí a mi novio, me casé, un buen muchacho cristiano, sincero. El único problema es que gana $600. Y ahora ya estoy debiendo $40,000. Qué interesante. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te vas a Moscú. Y cuando debas a mitad de Moscú, ¿te vas a dónde? A Tokio. Y cuando debas a mitad de Tokio, ¿te vas a dónde? A la luna. Tú te das cuenta que a donde va esta señora, la deuda va a ir con ella, porque el problema no es el dinero, el problema es no sabe administrar el dinero. Dentro de ella hay algo que la lleva a comprar, es una compulsión. ¿Cuántos
pares de zapatos tienes en Uma coisa que realmente aprecio é ver as pessoas fazer algo que elas pensavam que não conseguem fazer, ou tentar alguma coisa, enfrentar um desafio e depois avançar e continuar a tentar. Dá-me coragem ver que as pessoas podem estar dispostas a fazer algo. Temos visto pessoas que nunca fizeram escalada, têm medo disso, têm medo das alturas e nós dizemos, não, tu consegues fazer isso. Damos-lhe ânimo e tentamos ajudar dando-lhes motivação. Elas tentam, fazem-no e no fim ficam muito empolgadas por terem conseguido. Isso é realmente gratificante para mim. Eu e a minha esposa Jéssica, ainda há pouco tempo, vivíamos no estado de Washington, nos Estados Unidos da América. Sentimos que Deus nos estava a chamar para irmos para outro lugar. Orámos sobre isso e Deus trouxe-nos até este lugar. Bangkok é uma cidade gigante. Acho que vivem aqui 12 milhões de pessoas. Diz-se que 2 milhões de pessoas se deslocam todos os dias para o trabalho. É muito moderna, tem muitas coisas de alta tecnologia. Nenhum de nós gosta de ambientes urbanos ou cidades, preferimos a natureza e estar ao ar livre. Mas por vezes temos de abdicar dos nossos desejos em favor daquilo que Deus tem para nós. Ele trouxe-nos até aqui e isto não seria a nossa primeira escolha, mas é a escolha dele. Por isso era isto que queríamos fazer. O F5 Challenge Center é um centro de influência focado na saúde em Bangkok, na Tailândia, onde estamos a tentar interagir com as pessoas e ir ao encontro das necessidades sentidas através da saúde e da preparação física. F5 é na realidade um acrónimo em inglês, pois há 5 Fs. Temos fé, comunhão, fitness, fortaleza e diversão. Eles estão relacionados com 5 aspectos da saúde: o espiritual, o mental, o físico, o emocional e também o social. É uma mensagem de saúde holística e abrangente para tentar relacionar todos os aspectos. As taxas de depressão e suicídio são muito elevadas, por isso ir ao encontro das necessidades sociais e emocionais é realmente importante. Estudos têm demonstrado que a escalada ajuda na depressão e casos semelhantes. Temos o ginásio onde as pessoas podem tentar fazer escalada, mas às vezes, quando o tempo está favorável, fazemos viagens semanais ao ar livre. Tiramos as pessoas desta enorme cidade para lugares onde elas podem fazer escalada numa rocha verdadeira, para que possam ver a criação de Deus e possam vê-lo e interagir com ele. Basicamente passamos 8 horas com um grupo de pessoas. Isso realmente proporciona oportunidades num contexto social para interagir uns com os outros, aprender sobre cada um e realmente estabelecer aquelas ligações que fomentam a confiança. Quando estamos pendurados num rochedo e a única coisa que nos impede de cair é a pessoa abaixo de nós, isso realmente aumenta a confiança e o senso de comunidade. Por isso, quando descem, felicito-os e digo-lhes que foram fantásticos. Enquanto esperam pelas pessoas seguintes, podemos conversar e interagir com eles. Estamos a fomentar uma relação num contexto social. Houve pessoas que falaram connosco sobre problemas muito pessoais que estão a enfrentar. Talvez quando eles vão ao ginásio nos digam cara a cara o que se está a passar. Temos visto que isso ajuda a construir um relacionamento sólido em vez de nos reunirmos com eles de vez em quando. A maioria das pessoas vive nas cidades. Quando começámos a pensar em sermos missionários, pensávamos em aventuras na selva. Líamos as histórias de Eric Bihar, lutávamos com tigres e elefantes, mas quando Deus nos chamou para Bangkok, pensámos, isso não é verdadeiramente um campo missionário, é uma cidade. Mas ao pensarmos sobre isso, chegámos à conclusão de que este é um enorme campo missionário. É onde as pessoas normalmente não têm conhecimento e não querem saber. Não sentem realmente a necessidade. Não sentem que precisam de algo físico. Mas o que não conseguem compreender é que têm necessidades emocionais e sociais. Eles pensam, bem, tenho um bom carro, uma boa casa, uma namorada, não preciso de mais nada. Mas quando nos relacionamos e partilhamos com eles, construímos relacionamentos, começamos a compreender isso. Podemos ajudar a fazê-los ver que eles têm uma necessidade. Podem pensar que estão a preenchê-la com todas as coisas que têm, mas eles não estão realmente a preencher essa necessidade. Esse buraco que sentem só pode ser preenchido por Deus, e Ele está a procurá-los e a tentar relacionar-se com eles. Trabalhar com um grupo que tem tudo é preciso usar mais o coração.
as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Vamos ler Malaquias 3:10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Bom dia a todos. Queria desejar um bom sábado, em especial às nossas visitas. Hoje temos muitas visitas entre nós e é sempre com grande alegria que recebemos visitas na nossa igreja. Uma vez um pastor disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, e é uma frase que eu concordo a 100%. E a frase que esse pastor disse foi: eu prefiro ouvir o barulho de uma criança na igreja do que o silêncio da sua mãe em casa. E é mesmo verdade. Nós às vezes não agradecemos a bênção que é esta igreja ter tantas crianças entre nós. É extraordinário como é que facilmente eles vêm aqui, ouvem a história e participam nas atividades que vão havendo ao longo do ano. A mensagem desta manhã que eu trago tem como título: Conheces esta voz? Tem este boneco, conheces esta voz? Mas antes de nós respondermos à pergunta conheces esta voz, temos de perceber o que é isto de voz. E a voz podemos definir como 3 características fundamentais. A primeira será a função de representação, ou seja, a voz comunica alguma coisa, o seu uso está relacionado ao conteúdo da mensagem verbal. Se eu quero dizer qualquer coisa, transmitir qualquer coisa, utilizo a voz, porque é uma maneira muito mais fácil de poder dizer algo a alguém. A segunda característica fala sobre a função de expressão. A voz revela alguma coisa do falante, como idade, nível socioeconómico ou cultural, estado emocional. Nós, através da voz, conseguimos perceber a nacionalidade da pessoa, conseguimos perceber se é homem, se é mulher, conseguimos ter uma noção se é um jovem, meia-idade e idoso. No entanto, às vezes podemos ser enganados. E quando eu estava a ver esta característica,
esta função de expressão, lembrei-me de um episódio que aconteceu comigo no verão de 1993. Eu tinha 8 anos e ainda vivia com os meus pais, uma coisa incrível. E o que aconteceu naquela altura, na casa dos meus pais, havia uma característica muito engraçada. É que a minha irmã atendia sempre o telefone, sempre. O telefone tocava, lá estava a minha irmã a atender. Eu nunca percebi porquê. Eu não sei se os meus pais davam 10 escudos às escondidas à minha irmã por cada telefonema que atendesse. No entanto, o telefone tocava, lá estava a minha irmã, estou sim. Nós até dizíamos, ela vai ser telefonista, mas por acaso não acertámos. Mas naquele dia, eu estava nas férias de verão e o telefone toca. E eu estava mesmo ao lado do telefone. Era a minha vez. Eu pego no telefone e digo, estou sim. E do outro lado, ouço uma voz que começou a dizer assim, oi, tudo bem? E eu, cidadão brasileiro, homem, percebi logo. Okay. E ele começa a falar, é da casa do professor Carlos Dias? E eu disse, sim, é. Ele está. E eu, não, ele não está. Ah, que pena. Eu queria... Daqui é da Federação Brasileira de Futebol. E eu, quando ouvi aquilo, Federação Brasileira de Futebol, ai, espetáculo. Estão a ligar aqui para casa. Eu ouvi aquilo e ele disse, sabe, é que nós queríamos que o professor Carlos Dias fosse o mister da Copa, o mister da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, que ia haver o Mundial em 94. E eu fiquei completamente encantado. E o meu pai vai ser treinador da Seleção do Brasil, que espetáculo! E eu disse, atenção, o meu pai não está em casa, mas eu fico com o número. Na altura, os telefones não tinham cá avisores, nós não sabíamos se era estrangeiro, se era nacional, não sabíamos nada. Era uma caixinha de surpresas. E então a pessoa deu-me o contacto, eu lá apontei num bloquinho de notas que geralmente estava ao lado do telefone, e eu todo feliz. Chega a hora do almoço e o meu pai chega a casa. O meu pai chega a casa, entra a casa e eu, pai, olha, telefonou da Federação Brasileira de Futebol, vai ser o treinador da Seleção do Brasil, vamos ao Mundial de 94, vai ser nos Estados Unidos. E o meu pai começa-se a rir para mim, assim, e ele diz assim, não, esquece, foi o Jorge Bessa que ligou. E eu, quem? Não foi nada o Jorge Bessa é português, foi um senhor brasileiro da Federação. Não, o Jorge Bessa é que gosta muito de fazer essas brincadeiras. E eu ali percebi que o meu pai não ia ser selecionador do Brasil. E eu já não ia aos Estados Unidos ver o Mundial. Portanto, nós, em relação à função da expressão, temos que perceber que às vezes podemos ser enganados. A terceira e última função da voz é a função de apelo. A voz deseja e provoca uma reação no ouvinte. Existe sempre uma intenção, geralmente inconsciente, no tipo de voz que se utiliza no discurso. Isto acontece muito quando nós falhamos com os nossos filhos, acontece quando estamos muito felizes, ou quando estamos chateados, quando estamos emocionados. A Sara diz que eu mudo a minha voz a fazer a oração, se calhar mudo. Quando nós ficamos mais calmos, a voz muda. Quando nós queremos fazer algum apelo, a voz também muda. E estas são as 3 principais funções da voz. E há uma outra grande característica da voz. É que todos nós temos uma só voz. Ou seja, não há nenhuma voz igual. Eu tenho a minha própria voz, o Luís tem a sua voz, o Gabriel, a Neuza. Todos nós temos a nossa própria voz. No entanto, existem pessoas que conseguem imitar muito bem as vozes de outras pessoas, o que depois leva a até momentos interessantes e cómicos. Mas também, por outro lado, nós conhecemos aquelas pessoas que dizemos este homem ou esta mulher tem uma voz que é inconfundível. Nomeadamente onde? Cantores, determinados cantores que nós ouvimos e reconhecemos logo a voz. Atores, principalmente nos filmes de desenhos animados em que nós não vemos quem é o ator e vamos tentar perceber, através daquela voz, quem é a pessoa. Locutores de rádio, e aí nós conseguimos ver ou detectar facilmente quem é que está a falar. E com isto eu gostava de fazer um exercício convosco, que é o seguinte. Nós vamos passar 5 pessoas a falarem, uma de cada vez. Vamos ouvir o áudio, cada pessoa vai falar entre 10 a 15 segundos, e no final de cada áudio vamos tentar perceber de quem é a voz. Ok? Portanto, as únicas pessoas que não podem responder, para não estragar o exercício,
é quem tem as soluções, que neste caso será o estúdio, portanto o estúdio não pode dizer quem é quem. Eu ia só pedir então, que pudessem colocar a primeira voz. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Alguém sabe quem está a falar? Pedro Santos diz que é o irmão Pedro Silva e acertou. Exatamente. Eu pensava que havia mais gente que fosse a acertar. Não é assim tão fácil. Pedro Silva. É engraçado que quando eu pedi ao Pedro para gravar a voz, eu dei total liberdade. Eu disse, grava entre 10 a 15 segundos, alguma coisa para as pessoas te poderem identificar. E o Pedro, quando me mandou o áudio dele, qual não foi o meu espanto quando eu percebi que ele tinha gravado um dos meus versículos preferidos, que é Provérbios 17, 17, e foi o primeiro versículo que eu utilizei o ano passado na Igreja do Barreiro, na primeira reunião de jovens. E comentei isso com o Pedro, e agradeço o facto de ele ter participado neste exercício. Vamos à segunda voz? Olá, vamos jogar um jogo. O jogo é assim, vocês têm que adivinhar o meu nome. Beijinhos, abraços. De quem é esta voz? Esta foi fácil. Esta foi realmente fácil. Até agora não estamos muito mal. Vamos à terceira voz. Eu acho que esta voz toda a gente vai reconhecer, mas terceira voz? E já antiga e uma linhagem ilustre, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma integração conhecida e respeitada na sociedade portuguesa. E em particular... De quem é esta voz? Fácil. O Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Esta foi o discurso que fez na Igreja Adventista de Lisboa Central. Vamos então, até agora tem sido tranquilo, vamos para a quarta voz e eu aqui arrisco a dizer que alguns senhores vão adivinhar e se calhar as senhoras não vão adivinhar, mas podem me surpreender. Quarta voz. Nós um dia para ganhar temos que perder muito e há que saber perder. Ninguém gosta de perder, mas nós temos que saber perder. Quem é esta voz? Temos... Bruno Lage, conhecido treinador de futebol. E eu deixei para o final a voz mais fácil. Eu acho que esta voz vocês, ao fim de 2 segundos, vão conseguir adivinhar. Mais fácil que o nosso Presidente da República. Quinta voz, por favor. I'm thankful for this moment. I'm thankful for this entire season. This season has been a lot about me. As much as I appreciate that, my teammates and my coaching staff. Não. Podia ser, mas não é. Quem? Não. Eu vou-vos ajudar. Não é português. Ok? Acham que vale a pena colocar outra vez para vocês ver se chegam lá? É desportista. I'm thankful for E this vamos ouvir outra moment. vez. I'm thankful for this entire season. This season has been a lot about me. As much as I appreciate that, my teammates and my coaching staff. Esta voz é do meu jogador preferido de basquetebol. Muitos de vós, ao ouvirem isto que eu estou a dizer, ficaram na mesma, porque não conhecem quem é o meu jogador preferido. Eventualmente a Sara e mais uma outra pessoa possam saber quem é. O nome dele é Dwayne Wade, antigo jogador dos Miami Heat e que despediu-se da sua carreira no passado verão. E por que é que eu coloquei a voz do Dwayne Wade no final e coloquei as outras vozes? Porque, como vocês repararam, nós só conseguimos reconhecer a voz de alguém se conhecemos essa pessoa. Se nós não conhecemos essa pessoa, eu nunca vou saber quem é a voz dessa pessoa. É impossível eu conseguir saber a voz de alguém se eu não estudar essa pessoa, se eu não conviver com essa pessoa,
se eu não falar com essa pessoa e, acima de tudo, se eu não passar tempo com essa pessoa. Isto leva-nos à pergunta: conheces esta voz? O que é que acontece connosco em relação a Deus? Como é que é o meu relacionamento com Deus? Será que eu consigo conhecer a voz de Deus? Será que eu passo tempo suficiente com Deus de forma a facilmente entender e perceber que é Deus que está a falar comigo? Sabem que se eu perguntasse qual é a história mais extraordinária, incrível da Bíblia para cada um de vós, se perguntasse a 10, 15, 20 pessoas, seguramente íamos ter, se calhar, 10, 15, 20 respostas diferentes. Porquê? Porque são tantas histórias extraordinárias que existem na Bíblia que é difícil nós escolhermos alguma, uma só. Né? Temos muitos exemplos. No entanto, quando nós, e aqueles que têm o privilégio e a bênção, a felicidade de poderem ser pais, e faz hoje 3 anos que eu tive essa felicidade pela segunda vez, sabem que há histórias que nos tocam mais depois, ou que nós conseguimos compreender melhor depois de sermos pais. E a personagem que eu vou falar um pouquinho esta manhã, eu só consegui perceber efetivamente a história desta personagem depois de ter sido pai. No entanto, e como estamos para identificar as vozes das pessoas, antes de falar desta personagem, nós vamos ter um momento musical, um hino que vai ser cantado por umas crianças, em que vão falar sobre esta personagem. E depois do hino, eu vou continuar a falar sobre esta personagem bíblica. Vamos então ouvir. Meu papá, sim, tu és um homem que tem muita fé, deixa tudo para trás, para seguir só o caminho que Deus faz. Meu papá, sim, tu és um homem que tem muita fé, deixa tudo para trás, para seguir só o caminho que Deus faz. Papá, sei que sou filho da promessa, foi Deus quem me entregou a ti e te entregou a mim, e te entregou a mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como tu cegas o caminho de Deus, mesmo sem Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que está no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que está no céu. Papá, sei que sou filho da promessa, foi Deus quem me entregou a ti e te entregou a mim, e te entregou a mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como tu cegas o caminho de Deus, mesmo sem ver. Agradeço à Clara, à Júlia e ao Miguel por este momento. Alguém consegue adivinhar quem é a personagem? Abraão e Isaac. Extraordinário a história de Abraão. Este homem, todos nós conhecemos de uma maneira geral a história de Abraão e o episódio que teve com Isaac. E é incrível nós percebemos que Abraão foi pai
de Isaac tinha 100 anos. Deve ter sido uma alegria tremenda para Sara e para Abraão quando surgiu Isaac. Como qualquer pai que ama o seu filho, é sempre um momento marcante das suas vidas quando o mesmo nasce. E o que é incrível é que depois, passado algum tempo, Deus vai pedir algo que nenhum pai está pronto para responder ou para ouvir. E por isso eu convido-vos a abrir as Bíblias em Gênesis, capítulo 22, e versículos de 1 a 3. Eu aqui só coloquei o primeiro versículo, no entanto eu vou ler até o terceiro versículo. E diz o seguinte: Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Reparem, um filho prometido, tão desejado, e depois Deus faz dá esta ordem a Abraão. Em momento algum, e foi por isso que eu coloquei aqui este versículo, em momento algum, quando Deus chega ao pé de Abraão e chama Abraão, e ele responde logo: Eis-me aqui. Quando Deus faz o pedido de Abraão, nós não vemos nenhuma negociação de Abraão com Deus. Podia ter dito: o meu filho não, podes levar a casa, os animais, podes levar tudo, menos o meu filho. Não. Abraão não diz logo a Deus não, e Abraão não faz aquilo que alguns faziam, que era fugir. Não. O que é que Abraão faz? Deus pede o seu filho e Abraão simplesmente prepara tudo para ir entregar o seu filho. Extraordinário. Como é que este homem conseguiu perceber que efetivamente aquela voz era a voz de Deus? Como é que ele percebeu que Deus, chegando àquele ponto, depois de todo o processo que teve de passar para ter aquele filho, e Deus chega e diz: Dá-me o teu filho. E Abraão prepara tudo e leva Isaque. Então nós conhecemos o desfecho da história, chamado um final feliz. No entanto, Abraão não conhecia este desfecho. E há aqui um outro pormenor muito interessante. É que a relação de Abraão com Deus devia ser tão extraordinária, tão próxima, tão íntima, que isso transbordava para quem estava com ele. Reparem que Isaque teve ou não teve a oportunidade de fugir? Teve. Seguramente não seria Abraão com mais de 100 anos a correr atrás de Isaque. Facilmente um jovem consegue correr mais rápido do que uma pessoa com mais alguma idade. No entanto, Isaque, como dizia a música, o meu pai segue os caminhos de Deus, mesmo sem ver. Isaque vai com Abraão e sempre confiante que Deus sabe o que é melhor para Abraão. E o que é incrível é pensar como é que Abraão conhecia tão bem a voz de Deus. Para Abraão conhecer tão bem a voz de Deus, como vimos há bocado, nós, para conhecermos a voz de alguém, temos que conhecer essa pessoa. E temos que passar tempo com essa pessoa. Seguramente que Abraão passava mais do que 1 minuto e meio por dia com Deus, porque às vezes temos os 30 segundos do pequeno almoço, 30 segundos do almoço e os 30 segundos do jantar. E, quem sabe, 30 segundos ou 1 minuto antes de dormir. Mas seguramente que Abraão não passava este 1 minuto e meio ou 2 minutos com Deus. Passava muito mais tempo. Eu também acredito que Abraão, quando falava com Deus, não falava só quando estava feliz, ou quando estava triste, ou quando as coisas corriam mal no trabalho ou em casa. Porque muitas das vezes nós vamos ter com Deus em momentos de aflição ou em momentos de felicidade. E o que é incrível é perceber que Abraão tinha este relacionamento com Deus extraordinário, que quando Deus faz este pedido, ele não nega, não negocia, aceita o pedido, percebe que é Deus que está a fazer este pedido e avança. E eu penso como, transportando para os dias de hoje,
e principalmente para mim, e eu aqui falo para mim, se eu tenho este relacionamento com Deus. Se eu conheço a voz de Deus. Será que é suficiente eu conhecer a voz de Deus com aquele minuto e meio? Será que é suficiente eu chegar à sexta-feira à noite? Deixa-me ver a lição, em 15, 20 minutos leio os títulos, só para depois no dia a seguir, quando vier aqui ao sábado, não andar aqui perdido, pelo menos perceber, pelo menos saber o número da lição. Esta é a lição 5, pronto, ok, ainda bem, agora é a lição 5. Será que é suficiente? Será que é suficiente eu falar, eu ter um relacionamento próximo com Deus, conhecer a sua voz, simplesmente falando com Ele só quando estou em aflições? Quando tenho algum problema de saúde, quando tenho algum familiar meu que está com algum problema, ou quando tenho problemas com a minha família, ou no meu trabalho. Um dos bens mais preciosos que nós temos é o tempo. Costuma-se dizer que tempo é dinheiro, enfim, existem muitas expressões em relação ao tempo. E hoje em dia a sociedade está feita para termos cada vez mais tempo. Se nós pensarmos que hoje facilmente nós conseguimos transmitir as nossas mensagens, seja por voz, seja por SMS, por e-mail, algo impensável há uns anos atrás. Hoje em dia facilmente a mensagem consegue passar para qualquer parte do mundo. Conseguimos deslocar de uma forma muito mais rápida que antigamente, em que tinham que ir de carroça ou tinham que ir a pé, depende do tempo. E, no entanto, nós chegamos ao final e dizemos assim, quando vamos ter com Deus, dizemos, hoje não consegui estar com Deus, porquê? Não tive tempo. Mas depois olharmos para trás, desde as 6h50 da manhã até às 11h e pouco, meia-noite, quando depois vou para a cama, começo a pensar que tive muito tempo para fazer muita coisa. Um dia tem 24 horas. E eu penso que, será que eu dou o dízimo do meu tempo a Deus? 24 horas vai dar 2 horas e 24 minutos por dia, 10%. Será que eu passo 2 horas e 24 minutos por dia com Deus? Será que eu consigo falar com Deus, estar com Deus este tempo? Ou será que eu prefiro ver o meu jogador da NBA, ou ir fazer desporto, ou ir brincar com os amigos, ou ir ver um filme, enfim. E atenção que nada disto é mau, é bom. No entanto, nós quando chega à parte de Deus, dizemos sempre, não tenho tempo, ou não tive tempo. E é incrível como é que eu depois vou poder chegar ao pé das outras pessoas e dizer que eu acredito num Deus que é um Deus de amor, que é um Deus de esperança, que é um Deus que um dia prometeu que não haveria mais morte, nem mais choro, nem mais tristeza. Como é que eu posso mostrar a essas pessoas que eu acredito nesse Deus se eu não conheço a voz de Deus? E esta manhã, o meu compromisso, e mais uma vez falo por mim, é que seja possível nós podemos passar tempo com Deus. Ter a relação que Abraão tinha com Deus, em que quando Deus aparece a Abraão, ele diz, eis-me aqui. E que possamos, não interessa se é de manhã, hora do almoço, da parte da tarde, à noite, até porque Deus, uma das grandes virtudes é que nunca está ocupado para nós. Está sempre disponível. É só nós queremos. E oxalá que, ao passarmos tempo com Deus, ao conhecermos a sua voz, que no final, quando houver alguém que se chegue ao pé de nós e pergunte, conhece esta voz? Que possamos dizer, sim, conheço, é a voz de Deus. Um bom sábado a todos. Oração, encontro.
encontro calma na oração.